Eu estava com a minha sensibilidade muito aguçada, sabe? E assim, preparei o corpo de uma moça, ela era professora, e ela faleceu de CA, ela faleceu de câncer. E eu comentei com o pessoal do plantão, eu falei, olha, tá incrível, assim, e eu fico maravilhada com isso. Eu chegava perto dela, eu até fiz um vídeo falando sobre isso esses dias, eu chegava perto dela, me vinha uma música na cabeça. E eu cantava. E aí a minha aluna falou assim, Josi, por que você tá cantando essa música toda hora? Eu falei, porque toda hora que eu entro aqui, essa música vem na minha cabeça. E eu vou cantar, porque ela gostava dessa música. E, Daniel, se eu te disser que eu não sei que música é, você acredita? Acredito. Você lembra a música? Não consigo. Não lembra? Era só na hora. Eu não consigo lembrar. Eu falei que eu ia perguntar para as meninas que estavam comigo. Eu falei, não quer saber? Eu não vou perguntar porque eu li alguns comentários do tipo assim, deixa pra lá. Não tente lembrar da música. Era aquela música, naquele momento, era aquela conexão de vocês ali, né? Aquela conexão de energia que ela estava tendo. E toda hora eu ia pro lado de fora, normal. Pisava no laboratório, aquela música vinha. Vinha a música. E você cantava? E eu cantava. E se eu te disser, por Deus que está no céu, eu não sei que música era. Eu não consigo me lembrar. Era uma moça? Devia ter uns de 35 a 40 anos. Minha idade. Era uma moça. Aqueles, né? Era uma moça. Era jovem. Era nova, sim. Sabe? Era nova. Uma fisionomia bem forte, bem bonita, toda, né, muito bem vestida. E aí a gente... E isso aconteceu e eu falei... Eu já recebi várias intuições, assim, de música dentro do laboratório. Na maioria das vezes, quando eu estou na Agnus, eu vou lá e coloco para tocar baixinho aquela música que veio na minha cabeça, porque eu faço o procedimento ali ouvindo ela, porque na minha concepção, no que eu acredito, aquela pessoa tá ali se acalmando, talvez, com aquela música. Já te falei que eu tenho uma música, né? Que a minha, mas... A sua você falou uma vez pra mim qual é essa Britney música. Spears, I'm Slave For You, mas ela é mais sensual. Imagina, tocando no velório do Daniel, essa música. Você quer no velório? Eu não preparo, não, né? Então, acho que pode ser no preparo, porque acho que na hora que colocar essa música no velório, todo mundo da minha família vai falar, não, tira! Não aguento mais, que eu ouço todo dia essa música. E essa coisa de música agora tá bem comum nos velórios, né? Então, menina, tá comum. Você viu que agora tá tendo uns velórios todos diferentões aí? Tá começando aqui no Brasil. Mas você viu que teve um senhor que foi velado sentado? Velado sentado aqui no Brasil. Aqui no Brasil. E em Porto Rico, o pessoal me pergunta muito daquelas pessoas que ficam sentados na moto, sentados num bar, né? Sim. E eles têm esse costume lá, né? Eles têm esse costume do velório. Eles dizem que a maioria perdem a vida por conta de crimes ou alguma coisa, envolvimento, né, por crimes, outros não. E eles falam que eles não se deitam diante do inimigo. Ah, entendi. Né? Então eles são velados. Tem um que da moto que é totalmente perfeito. Ele tá em cima da moto, né? Em cima da moto. E que, se Deus quiser, a gente chega nessa evolução. E eu vou vontade de ir pra lá só pra ficar curiando, pra ver o que eles fazem pra ter tanta riqueza de detalhe. Josi, é um mercado, Josi. Sim. Isso é um mercado. Você que trabalha com pós-morte nunca pensou nisso, não? Pega, né? E lá em Porto Rico é onde é o forte, né? Eu até falei pra Odete, vamos dar um jeito de dar um pulo lá e curiando, que eles não falam o que eles fazem. Mas, Josi, é um mercado, cara? Sim. A tendência é... Olha eu já pensando com o cifrão no olho, não, né? a gente já vem já levantando... pensou nisso? A gente já vem levantando algumas pesquisas, fazendo alguns testes e tem dado certo, né? Eu já tô pensando no meu, assim. Eu quero ser sepultado aqui, assim, ó, num podcast, assim, ó. Imagina, numa sala assim de podcast. E recebendo aqui todos os convidados louco. Que já vieram, É porque, na verdade, até tira um pouco do peso da morte que a gente conhece a pessoa no caixão. Exatamente. Né? É claro, quando você olha e lembra assim, você fala, gente... Né? Me veio na cabeça agora... Mas depois são sepultados no caixão. No caixão, sim. Depois são colocados mas aí acho que a família não vê. Será que vê? Porque acho que a família vê no velório ali sentadinho, né? Exatamente. Pra guardar aquela imagem ali da pessoa na sua moto. Tem um que que tá vestido de lanterna verde, né? Gente, você não vê. Tá fantasiado de lanterna verde. E eu achei bem interessante. Eu acho que colocaria meu jaleco. Josi do céu. Ficaria lá em pé na Agnus em algum lugar. Mas isso é um mercado. Sabe de quem que eu lembrei agora que veio na minha cabeça? Claro que não foi sepultado assim, mas me trazia esse mesmo sentimento, a questão do tio Paulo. Sim. Porque o tio Paulo lá, que é aquele que morreu que falam, né? Tem uma discussão aí que ele já tinha morrido há 2 horas antes de entrar no banco, 2 horas antes. E alguns falam que não, que ele ainda estava vivo quando foi levado e tal. Mas quando a gente vê um idoso igual o tio Paulo sentado na cadeira, você meio que esquece que ele tá morto. Porque tem muito idoso que não se mexe, que fica quietinho, né? Você que é viu o repórter falando que chegou procurando o senhor que estava em óbito? Esse do senhor daqui do Brasil que estava sentado?
O repórter chegou falando, tô procurando ele aqui, não tinha visto. Ele Não tinha achou, notado, não não tinha identificou. notado, não tinha identificado que era esse senhorzinho que estava sentado lá. Então, aí quando a gente lembra que ele tá morto, né? O tio Paulo lá na cadeira, aí te dá um negócio, fala, pô, o cara tá morto. Eu acho que a mesma sensação é essa desses velórios diferentões. Porque você olha e fala, ó, fulano sentado. Tinha um que tava até com videogame, assim, parece que era um Xbox. São vários. O motorista da ambulância, que foi velado dentro da ambulância, sentado no banquinho lá dele, que ele era motorista há muitos anos. Então isso é uma tendência que vem aí. Então, de primeira mão, para falar para você, a gente vem testando algumas coisas. Já vem? A gente lá na Agnos tem conseguido uns resultados bem positivos com relação a isso e vamos embora, né? Mas se eu conseguir Porto Rico, Curiá por lá, eu quero também para saber. Vai, Josi. Eu vejo muita riqueza de detalhes neles que a gente ainda tá... Eu ainda estou em fase de estudo, de testes, para ver aquelas riquezas de detalhe, como segurar o cigarro, né? Você fala de riqueza de detalhes aí, no próprio corpo, né? No próprio corpo. Sem, entre aspas, agredir, né? Porque, enfim, é um cadáver, mas agredir no sentido, né? Aquela máxima que a gente falou uma vez. Não vai quebrar nada, não vai né, violentar, vilipendiar o cadáver. Mas, de alguma maneira, você vai ter que deixar ele ali sentado. Porque é uma tendência que talvez venha aí com tudo, né? Como os tipos de sepultamento, por exemplo. Hoje, a gente, quando fala em sepultamento, a gente fala em cremação, em sepultamento em velório, em cemitério vertical. Como você falou, lembrando o pessoal aí, gente, que cemitério vertical, muitas pessoas, por incrível que pareça, me perguntam, né? Eu não digo nada porque é falta de conhecimento. Você é enterrado em pé? Você é enterrado em pé. Gente, muita gente me pergunta isso. Me perguntaram isso? Muita gente, uma amiga minha, jornalista, Séria, perguntou... Eu falei Célia, é o nome da minha mãe, mas não é o nome da jornalista, não é Célia, não. Séria. Ela falou, Dani, mas eu fui no cemitério vertical, mas eles são sepultados em pé? Eu falei, não eles são sepultados, né? E eles são sepultados em lóculos, né? Aquelas gavetas que a gente chama. No cemitério vertical, a gente já chama de lóculo. Então, são colocados... Agora vem uma nova tendência do QR Code, né? Você aponta o QR Code ali no lóculo, ou tem em algumas sepulturas de cemitério horizontal, você aponta o QR Code do celular e você fica ali sabendo da história daquela pessoa. Né? O QR Code te conta como era, põe fotos e tudo. Não tem como não olhar, é coisa linda. Tem fotos e coloca ali e você vai vendo a vida da pessoa. Põe o código, eu vou lá com o meu celular, esse aqui era o Daniel Pires, era um podcaster, que falava de morte, hoje tá aqui. Tem gente que passa o dia inteiro no cemitério vendo, né? Alguns locais já tá se usando isso. Gente. O cemitério vertical de Santos já tem essa tecnologia toda, que é onde Pelé tá sepultado, né? É isso, que é um dos maiores do Brasil, se eu não me engano. Acho que do mundo, mais né? alto do mundo, tá no Guinness Book, né? Como o cemitério mais alto. Eu acho que o Chorão do Charlie Brown também tá lá. Também. Tem muitas pessoas lá, muitos conhecidos lá. E é considerado o cemitério mais alto da América Latina. E estão construindo mais para não perder esse lugar aí no Guinness. E é maravilhoso, é lindo lá. Então, eu confesso que assim, a primeira vez que eu fui no cemitério vertical, fui eu junto com a minha mãe. E minha mãe é uma pessoa que ela não tem medo de cemitério, negócio de fantasma com ela, não. Pra ela é só Jesus e pronto. Jesus é maior, Deus é maior, não tenho medo de nada. Só que a gente... ser assim, tô com medo até da freira do quadro. Da freira que tá aqui. A gente entrou junto nesse cemitério vertical. E como ele é muito alto, a gente se sentiu engolido por ele. Sim. E aí tem uns corredores que, por mais que ele seja bonito, que ele é muito bonito, ele é muito bem organizado, né? Mas é mórbido, né? É muito alto. Os mortos estão acima de você, né? São gavetas altas e você fica meio que você fica pequenininho. E aí, como tinha as escadas para ir subindo, então, por exemplo, às vezes eu chegava no andar de cima, eu olhava um monte de túmulo em cima de mim. Então, me deu um negócio. Você sabe que eu fui num local e eu tive uma sensação, assim, muito real de presença espiritual. Não sei se você já foi em algum local que fica depositado as cinzas. É como se fosse uma sala de homenagens. Uhum. A família põe a cinza lá, põe um pertence, põe uma foto, né? Põe ali alguma coisinha da pessoa. Daniel, que sensação, que energia. Eu estive numa sala dessa no crematório. Eu fui assistir uma cremação, né? Você foi? Fui assistir a cremação na íntegra. E assim, olha, eu vou te falar que é uma coisa que eu quero pra mim, né? E pros meus. Mas assim, é incrível. Você quer ser cremada? Sabe? Quero ser cremada. Eu também.
Você vê aquele momento ali que a urna entra, e realmente, gente, a urna entra, tá? Eles tiraram as flores dali de cima somente, né? Não entra nu, entra com a roupinha. Só tiraram a alça, a tampa, por conta do vidro da tampa, e aí empurra dentro do forno ali e vai, e tudo computadorizado, o forno vai te informando através dos monitores como tá a evolução da cremação. Mas na sala eu fiquei bastante impactada. Nessa sala que eu entrei, me levaram até lá, e aí eu ficava olhando as coisas e me dava uma curiosidade, sabe? Eu queria saber de todos eles. E o rapaz que trabalha lá no crematório, como é muito antigo lá, ele sabia a história de cada um, né? Então foi bem interessante.